Não é fácil, né, começar uma carreira de escritor, né? Ou de escritora, todo mundo sabe, né? Preciso saber que uma carreira não se constrói do dia para a noite, né? Se constrói escrevendo, escrevendo, lendo muito também e revisando o seu trabalho ad eterno, né? E acreditando que aquele encadeamento de palavras que você coloca no seu processador de texto vai se transformar num grande livro. Se você persistir e acreditar que tem um público querendo ler as suas histórias, coisas incríveis podem acontecer. Por experiência própria eu posso falar, né? Primeiro você vai criar esse hábito de escrever, ter essa disciplina de escrever, vai criar uma meta pessoal para sempre estar escrevendo algo novo e tocante, principalmente algo que se conecte com o seu leitor. Quando eu escrevi o 7 em 99, uma das editoras para quem eu mandei o original disse que não ia publicar o meu livro porque, sei lá, os brasileiros não gostavam de ler literatura de terror escrita por brasileiro. E isso me deixou extremamente indignado, né? Perplexo até. Porque eu não entendia como essa coisa de ser brasileiro fazia sentido nesse cenário. O que importa a nacionalidade de uma escritora ou de um escritor se ele conta uma história que é boa, que me pega de algum jeito? Se eu ficar preso a um personagem, se eu ficar preso ao cenário, pelo mundo único que aquele escritor ou escritora inventou, qual que é a diferença em qual país ele nasceu? Para mim não importa se é húngaro, se é espanhol, se é português, não importa. O que não importa é sobre o que e sobre quem a história é contada. E mais uma coisa muito importante que me levou a publicar é que eu sabia que tinha leitores para o meu livro, esperando que ele chegasse às prateleiras das livrarias, esperando que um livro de terror surgisse. Eu sabia que existia uma lacuna nas estantes e que podiam ser muito bem preenchidas por um escritor nacional se ele soubesse como contar aquela história. Eu não tinha dinheiro para publicar meu livro em 99 e fiz um orçamento de uma gráfica, era impossível. Aí aconteceu uma daquelas coisas da vida, aquelas coisas do destino, que colocam você de frente a um grande impasse e parecia que eu estava vivendo um dos impasses dos meus personagens, das minhas histórias, um momento, um divisor de águas, né? E aí, em 99 eu fui demitido, né? Eu já tinha minha filha, minha primeira filha, eu tenho 3, já era casado com a minha esposa, quer dizer, já tinha uma família e estava naquele cenário, desempregado. Mas eu acreditava na minha história. Eu acreditava que aquele livro, que contava a história de 7 vampiros encontrados numa caixa de prata selada dentro de uma caravela que naufragou no litoral do Rio Grande do Sul, já tinha leitores. Ele só não estava publicado, ele só não estava nas prateleiras, mas eles já tinham leitores que ansiavam por aquele tipo de obra escrita por um autor nacional. Aí eu arrisquei todo o meu fundo de garantia em uma edição de 1000 exemplares, independentes, e em fevereiro de 2000, o 7 virou um best-seller imediato, sem nenhuma grande editora envolvida, sem nenhuma grande editora por trás da história. Era só eu, o meu carro, um ninho branco na época, indo de livraria em livraria de São Paulo, de Osasco, de toda a região aqui, colocando o livro e pedindo para os gerentes colocarem ele nas vitrines das suas lojas. Um ano depois, uma editora que estava começando também publicou o 7 e publicou os meus outros livros que estavam esperando uma chance, que estavam lá na gaveta. E por que apostaram nos outros livros? Porque aqueles leitores que ninguém acreditava que não existiam, que não iam ler os brasileiros, estavam lotando os meus eventos e garantindo que eu pudesse continuar o meu sonho de viver de escrever. Eram 500 leitores por noite de autógrafo, 600 leitores, muita gente ficou horas nas filas, isso já acontece até hoje nas bienais. Em 2009, o Play Center fez uma edição das Noites do Terror, baseado também na minha obra O Vampiro Rei, e outro sonho se tornou realidade. Eu vi 120 atores dando vida aos meus personagens. Os leitores piraram
ao se encontrar com Bento Lucas, Bento Duque, Bento Francis, Vicente, e eu também pirei junto, né? Outra coisa incrível, em 2008 a Força Aérea Norte-Americana, através de uma professora de língua portuguesa, uma norte-americana doutora em língua portuguesa, adotou o meu livro A Casa, para ser estudado pelos cadetes da base de Colorado Springs. Depois eles vieram ao Brasil, uma missão cultural, para um almoço, comigo e com a minha família. Eles podiam escolher qualquer escritor de língua portuguesa, eles escolheram André Bianco. Incrível, né? Se eu não tivesse apostado tudo. E para essas coisas acontecerem, e para que você publique o seu livro, existe um ingrediente insubstituível, que é persistência. Você vai escrever e dúvidas vão aparecer a todo instante. Será que o meu livro vai ser lido? Será que o meu livro será publicado? Será que eu terei leitores o suficiente? Eles vão falar bem do meu livro para outros leitores? Vão indicar o meu livro? Vão resenhá-lo nos blogs? Só tem um jeito de você descobrir, que é escrevendo o seu livro. O bom é que nesse tempo aí já de 16 anos no mercado, eu acumulei bastante experiência, né? Um bocado de manhas aí e técnicas que podem te ajudar a construir uma história, para diminuir essas dúvidas dentro de você. Pra você saber que você está contando uma história que vai se conectar de verdade com o seu leitor e com a sua leitora. Existem ferramentas de dramaturgia e ferramentas para escrita que você precisa ter na sua cabeça quando está lá criando, inventando seus mundos, inventando as suas histórias, para que ela se conecte, que fique única e carregada com o seu olhar e o seu talento único de escritora, de escritor, de narrador, e estabeleça uma aderência irresistível com o seu leitor. Eles vão ficar doidos para ler a sua história. Participa da minha videoaula, da Ideia ao Livro, que eu vou conversar com você, é uma aula online, interativa, a gente vai passo a passo, eu vou explicar cada ferramenta, como ela é usada, para criar essa conexão, essa aderência irresistível com o seu leitor. E não importa o gênero que você narra, desde que seja dentro da ficção, né? Com certeza você vai se tornar um contador de histórias mais completo depois dessa aula, da Ideia ao Livro. Isso é um compromisso meu e é garantido. Se você não gostar nem um pouquinho da aula, eu te devolvo tudo que você pagou. Então reserve sua vaga em vivendodeinventar.com.br e mude a sua história.